é algo muito importante que nossos espíritos estejam atentos. Nossa vivência no mundo não pode imaginar que, por causa das tradições dos povos, todas as pessoas estão buscando aquilo que vai ser para elas o espinho amanhã ou a flor no seu jardim. Seja no excesso do vício, no excesso do prazer, todas estas criaturas são responsáveis. Daí a doutrina espírita não estar contra quem vai ao baile. Até porque é uma doutrina de alegria, mas de uma alegria responsável, uma alegria lúcida, uma alegria construtiva, uma alegria que não precisa de bebida, de droga, de alucinógeno qualquer para externar-se. Todas as pessoas que equivocadamente confundem a alegria com autorização para excessos, infelizmente, estão produzindo para si mesmas dores, sofrimentos. Mas existem perversidades bem vestidas. Existem atitudes que as pessoas lúcidas, inteligentes, adotam e com elas destroem outras vidas em grande quantidade. Naturalmente que o erro é sempre o erro, porque ele produz o sofrimento para aquele que o pratica. Mas, estando vivendo como estamos, em coletividade, e em uma época essencial na evolução do espírito, aprendamos a não nos preocupar tanto com o que os outros vão fazer nos lugares onde estão, com o vestido curto, comprido, a roupa dadivosa ou não que estejam usando, se estão usando. Aprendamos a pensar em nós, o que estamos fazendo. Se nossas condutas têm sido adequadas, fora do baile, fora do salão. Se somos daqueles que já aprendemos a ser felizes sem depender de nada, sem depender de nenhuma bebida, sem depender de data. E se isto já está em nós, ótimo. Multipliquemos isto, estejamos atentos, porque isso é um valor positivo. Ser feliz e fazer a felicidade dos outros. Não nos importa, para escolhermos o nosso caminho, que grande parte da humanidade esteja desejando chafurdar no lodo. Nos importa, sim, se isto acontece, e não é o mesmo lodo onde nós estamos, nos importa em tentar ajudar quem está lá a sair dali, se quiserem sair dali. E para ajudar alguém a sair de uma situação difícil, o que menos é aconselhável é nós termos uma atitude de alguém superior que critica os que estão fazendo o que não devem. Não. Nossa atitude é de quem compreende, de quem sabe que todos temos fragilidades e necessidades, cada um em um determinado âmbito da sua vida. E que se alguém está pedindo ajuda, ou está querendo ser ajudado, não nos importa onde tem o errado. Importa é abraçá-lo. Importa é acolhê-lo.
porque é uma alma que está querendo sair de onde muitas vezes nós também já estivemos, se não nesta vida, em outras. Por isso, nós ficamos muito contentes de encontrá-los aqui hoje, num dia muito quente, num dia de feriado, num dia de festa popular. Encontrá-los buscando uma coisa diferente, desejando algo que no dia a dia às vezes não é possível você estar aqui numa segunda-feira à tarde, porque tem que trabalhar. Mas quando tem a possibilidade, vir também em busca de doar sua energia. Sabe por quê? Porque nesse mesmo instante, espíritos amigos de diversas igrejas da terra estão multiplicados em atividades amorosas, recolhendo entidades necessitadíssimas, espíritos trevosos, que pela euforia dos encarnados, nesta época festiva, que favorece a eclosão dos excessos, vêm debaixo da terra, à superfície, para associar-se àquelas buscas insanas, alucinadas. E muitas vezes, nessas contingências, muitas pessoas, notadamente alguns espíritas, que não sabem ainda o que é o espiritismo, ficam pensando, nossa, esta época é uma época tão pesada. Ai, tudo é tão denso, a atmosfera parece concreto. Porque tem muito espírito ruim andando por aí. E quem está pensando isso está no meio. Porque esta pessoa não tem ideia de que se por esse lado é verdade que há muita agitação das regiões inferiores do umbral e das trevas, que não são o inferno, não. São ambientes onde o pensamento denso do encarnado cria o ambiente que ele vai encontrar depois que morre, depois que desencarna. Antes de chegar a níveis melhores, ele precisa limpar-se da poluição mental. Estes espíritos que estão aí nestas regiões, que começam aqui ou que vêm debaixo da terra, são entidades humanas. Já estiveram encarnados aqui, voltarão a encarnar talvez em outro planeta. Mas se alvoroçam por quê? Porque agora o homem de carne e osso parece que se dá a si mesmo alvará de abuso em todas as áreas, coisa que estas almas também gostavam de fazer. Então, se por um lado é verdade que todos eles, como se fosse um cacho de vespas, se alvoroça, também há uma outra verdade, que mais do que esta primeira, os espíritas deveriam estar atentos, que é de que multiplica-se, vindo de planos superiores, a tarefa salvacionista de entidades nobres, de caravanas de espíritos que estão em colônias espirituais e que se projetam para ajudar, para resgatar espíritos do lodaçal. Então nós estaremos sentindo as vibrações com as quais nos sintonizarmos. E quando dizemos da alegria de tê-los hoje aqui, é porque cada um de vocês, que poderia estar fazendo outras coisas, não apenas na diversão de um baile, mas também nos seus locais familiares, nas suas casas, viajando, passeando, cada um de vocês, vindo aqui, estando em prece, vibrando, é uma fonte de energia amorosa, que o mundo espiritual amigo, esses espíritos luminosos utilizam.
retirando de cada pessoa um pouquinho da prece, da canção que nós cantamos, da vibração de alegria da alma, energias que são usadas em cirurgias para estes espíritos, que são usados como anestésicos para diminuir a agitação deles. Estes que são resgatados das furnas, estas almas que às vezes estão há séculos em desespero, desejando o mal da humanidade, desejando destruir o ser encarnado, pode estar agora ingerindo um pedacinho da energia que você que está aqui e que outros que estão em outros lugares em oração também podem estar doando. Ah, mas eu fui lá porque eu estou com uma dor no joelho, uma dor na perna que não passa. Eu vou ver se hoje que eu tenho tempo, eu posso fazer a cirurgia. Não tem problema. A sua dor na perna não impede que você seja alguém que doe alguma coisa. E o mundo espiritual utiliza isto. E muitas vezes as pessoas identificam, eu estou meio molengo, eu estou meio fraco, acho que a pressão caiu por causa do calor. De verdade, muitas vezes, a pessoa está se sentindo assim porque em épocas como esta, em épocas de seca, qualquer gota d'água é um riacho. Qualquer oportunidade de doação é útil para salvar, às vezes, centenas de outros espíritos. Poderíamos perguntar, poderíamos até meditar juntos, se num dia como este, que é feriado, por que nós não estávamos em outros lugares, visitando aflitos, indo em asilos, indo em orfanatos, atuando em favor de outros, como muitos também fazem. Mas, na medida em que estamos aqui, em que viemos unir nossas preces, cada um de vocês é uma fonte generosa, positiva, que mesmo tendo vindo buscar, acaba doando. E aqueles espíritos que estavam alucinados, acompanhando malfeitores, acompanhando jovens desmiolados, acompanhando aqueles que estão se excedendo, ou estão preparando para se exceder, acabam também sendo ajudados. Amparando-os com as energias densas que a matéria fornece, mas necessárias para tocar espíritos que ainda estão densificados pelos excessos que cometeram quando estavam na vida física. E que por isso ficam procurando sócios. Agora que eles não têm mais a carne, eles ficam querendo andar com quem possui o corpo de carne. E extrair deles parte das libações, das coisas que ingerem, das energias que o encarnado vê, não é? Transitando pelo seu corpo, da euforia da droga, da alucinação de outras condutas. Por isso, quando, numa casa como esta, uma casa de oração, que tem a doutrina espírita como fundamento, no ensinamento de que nós somos responsáveis pelo que fazemos, ao invés de nós nos lembrarmos daqueles que estão se desgastando, vamos nos sintonizar com a multidão de almas luminosas que estão tentando salvá-los, usando os recursos que cada um de vocês pode ofertar. A energia vital do seu corpo, a doação da prece, não da prece de censura, não da prece do superior para o inferior, não, mas da prece do irmão para o irmão. Daqueles que querem que o mundo seja outro, que desejam que o mundo não seja construído segundo um planejamento humano deturpado,
mas que não queremos que o mundo seja feito sem a presença de todos. Que não queremos que o mundo seja feito sem que todos participem dele. O Cristo não quer que no mundo que ele planeja, que ele governa, em nome de Deus, vivam só os religiosos. Deseja que vivam os ateus, que vivam os viciados que querem melhorar, os equivocados que já falharam muito e se arrependeram. É tão linda a mensagem de Jesus a esse respeito, que em uma das passagens dos evangelhos, ele nos faz pensar, quando conta a história aos seus discípulos, a respeito de como a lei do universo cuida da ovelha desgarrada. O pastor tem o seu rebanho. E ele conhece o seu rebanho e cada um dos que o compõem pelo seu nome. Um bom pastor sabe que se ele tem 87 ovelhas, ele as conhece uma por uma. E sabe se só estão 86 naquele dia. Ele convive com ela porque ele leva cada uma a fonte de alimento. E as ovelhas seguem o pastor, porque confiam nele. Então, usando dessa imagem linda, que é a do pastor de ovelhas, Jesus fala que o bom pastor pode ter 100 ovelhas, mas que quando uma se perde, uma só se perde, ele deixa o cachorro tomando conta das 99 e vai pessoalmente buscar a outra que se perdeu. Para ele, aquela que se perdeu é mais importante na sua atenção do que as 99 que estão juntas, que um cachorro pode tomar conta, porque elas são disciplinadas, elas obedecem. A outra, às vezes, era meio rebeldezinha, era meio arrogante, era meio curiosa, era meio ingênua e acabou enroscada. Deixa, então, o bom pastor, o cão, a cuidar das 99 ovelhas. E ele vai, pessoalmente, buscar aquela que está perdida. Esta imagem é um símbolo maravilhoso de como a bondade se ocupa dos pervertidos, dos caídos, dos miseráveis. Por isso, no mundo que Jesus constrói há milênios e que está reformando, existe espaço para todos. Nós não desejamos que neste mundo só existam os espíritas, só existam os bons, só existam pessoas que tenham acertado, porque não é isso que Jesus quer. O Cristo nos convida a todos nós a sermos pastor de algum rebanho também. Não importa que esse rebanho seja da nossa casa, onde você tem um esposo ou uma esposa e 2 ou 3 filhos. Não importa se o rebanho é onde você trabalha, é do seu local de serviço. Não importa se é o rebanho dos seus clientes que você tem que atender. Mas você está no mundo como um pastor para conquistar justamente aqueles que ainda não estão entendendo o que vieram fazer no mundo.
E estes, ao se tornarem lúcidos, ao melhorarem, por sua vez se tornarão pastores dos outros. Os Espíritos nos explicam, queridas irmãs, queridos irmãos, que nestes ambientes trevosos, quando chamamos de treva, nos referimos às regiões abaixo do nível físico, abaixo da superfície terrena, onde existem mais duas dimensões vibratórias, onde espíritos muito terríveis aí se encontram. E se você desejar aprender a esse respeito, se você quiser meditar sobre isto, você vai encontrar isso no livro Ação e Reação, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. O primeiro capítulo do livro fala sobre isto. Nós aprendemos que mesmo estando em regiões assim, difíceis, o Senhor coloca espíritos luminosos para tratar do resgate destas almas. Mas estes que muitos identificam como anjos, não foram postos ali porque saíram de uma fornada especial do forno do paraíso. Não. São postos ali como anjos porque já viveram ali. Já estiveram lá. Na longa jornada de ascensão da alma, passaram por aquelas regiões como espíritos trevosos. E de tal forma conseguiram superar e com tal qualidade foram capazes de amar, que só quem ama demais, só quem desenvolveu o amor de tal medida é capaz de suportar a convivência das entidades tenebrosas e continuar amando. Porque quem não ama não aguenta. Quem não ama o amor puro, o amor real, não esse negócio que a gente está buscando dizer que é amor. Não esse negóciozinho de eu dou 2 beijinhos, ele tem que me dar 2 beijinhos. Eu passei um perfuminho, ele não falou que estava gostoso, e acho que ele não gosta mais de mim. Esse tipo de conduta imatura, de criança, que acha que dormir com o outro é amor, mesmo que seja uma das demonstrações disto, que cobiçar a carne que o outro tem, que a outra tem, é demonstração de amor, que dividir conta, que pagar conta, que dar dinheiro, que fazer capricho é amor, que ter ciúme do outro ou da outra é amor. Esta idiotice que as pessoas vivem e que dizem chamar amor no nível miserável do entendimento humano, não tem nada a ver com este amor a que me refiro, destes espíritos. Este amor superior que Jesus tem por nós, este amor que nós aprenderemos a ter um dia, por quem nos trai. Quer saber se você ama essa pessoa de verdade? Faça o bem. Ore por ela. Sobretudo quando ela te enganou, quando ela fugiu com outra, com outro. Se você ama, não importa. Pobre da pessoa que fez isto, que perdeu alguém que era capaz de amá-lo ou de amá-la, mesmo nesta condição, mesmo nessa circunstância. Porque você não acha isso fácil em qualquer lugar. Então, estes espíritos que tomam conta dessas prisões vibratórias, masmorras em que estas almas estão por culpa delas mesmas,
Não estão ali porque receberam a chave, um chicote, e o Jesus falou, ó, você toma conta, segura aquele povão lá embaixo, bem disciplinado. Não. Estão ali porque amam. Não agridem. Não ofendem. Se impõem pela presença luminosa, eterna. Porque não existe nada mais irresistível do que a ternura no trato com o agressor. Do bicho ao presidiário ou malfeitor, a ternura com que você o trata, o transforma. Nós achamos que é o revide, achamos que é a paulada, achamos que é o grito. Mas o dia que nós formos capazes de servir por amor, não precisaremos ter medo. E não haverá discurso que seja mais profundo na alma dos outros do que o seu coração proferir pelos seus atos. Então, estar reunido nesse instante em que espíritos angelicais estão flutuando na terra para salvar outros milhões de almas em aflição, significa exatamente você ser uma pequena fagulha da tocha de luz que está acesa na terra. Significa você fazer parte deste exército que o Senhor conta, não dos melhores, não, mas dos que desejam um mundo diferente. Desejam fazer as coisas de um jeito novo. Desejam que a terra não seja um vale de lágrimas, de angústias. Por isso que é tão importante e que nós olhamos para cada um sentado aqui com tanta alegria. Porque a nossa casa é pequena. Diante da nossa cidade, diante do nosso país, diante do mundo. Mas Jesus só tinha 12 pessoas. Só 12 pessoas. Dos quais um o traiu e se matou. E com 11 analfabetos, miseráveis, pobres, 11 apenas. Este amor foi capaz de fazer o que fez. Sem a pretensão nenhuma de colocar sobre vocês, sobre nós, por falta de qualidades, no nosso caso, a responsabilidade de sermos um dos 12, um dos 11. Não. Mas se Jesus, com 11, pôde mudar a terra, deixando-se matar e amando os seus assassinos, puxa vida, existe esperança, minhas irmãs, existe esperança, meus amigos. Estamos aqui unidos pela mesma causa. Porque não é difícil encontrar os corruptos, não é difícil encontrar os frágeis, não é difícil encontrar os viciados. Difícil é encontrar os que aceitam o trabalho do bem. Difícil é encontrar os que querem que o mundo de verdade melhore a partir dele mesmo. E nós estamos aqui hoje, não como seres puros, os seres perfeitos, mas como aqueles que poderíamos estar em casa. Poderíamos estar desfrutando de um feriado. Mas resolvemos, pela dor física, ou pelo desejo, ou pelo tempo disponível, orarmos unidos em favor de outros, ou que perderam a coragem da prece.
ou que não sabem a sua importância, ou que esqueceram de Deus, que vão sofrer por isto as consequências naturais dos excessos que cometem, como nós sofremos. Talvez muitas das enfermidades que hoje possam ter trazido um ou outro aqui hoje, tenham sido de outros carnavais. Desta vida, ou de outras vidas. Excessos que nós cometemos e que agora doem em nosso corpo. Não importa onde esteja a raiz. Importa que o amargo que hoje nós possamos estar vivendo é decorrência de uma semente amarga que nós semeamos. Não é fruto da maldade de Deus, porque Deus não é mau. Mas viver o amargo por gosto e dele ficarmos falando, por não termos outro assunto, já é algo que nós começamos a aprender que não devemos fazer. Pensemos nas entidades amigas, nas legiões de espíritos que, como Bezerra de Menezes, estão espalhados pela terra, pelo nosso país, ajudando multidões ensandecidas de entidades necessitadas. E assim, que modestamente a gente diga para eles: Senhor, veja só, eu não fui no baile. Eu não sirvo para muita coisa. Eu estou doente ainda. Mas se o Senhor puder encontrar neste trapo alguma função, se ele servir para limpar um canto, limpar o chão, para secar um copo d'água que caiu, vale-te de nós, Senhor, para que nós passemos pela terra como alguém que tenta fazer alguma coisa de bom, sem julgar os outros, sem falar mal dos que erram. Quem somos nós para fazer isso, se somos cheios de marcas? Não queremos a tarefa de anjos, mas aprendemos contigo que o pastor deixa o rebanho e vai atrás da ovelha desgarrada. Que a gente possa fazer isto nesta vida, com as nossas mãos. Sairmos daqui depois de termos vivido carregando alguma coisa. Como é a história que nos conta Humberto de Campos, no livro Contos desta e de outra vida. Este que eu tenho nas mãos. Contos desta e de outra vida. Cujo título é O Segredo da Juventude. Todos têm medo de envelhecer ou não gostam de ficar olhando para a carteira de identidade. Tem pessoas, inclusive, que a cada 2 anos mudam a carteira de identidade para que ela não fique com aquela foto velha de quando ela tinha 15 anos. E ela olha e fala assim: nossa, como eu era diferente. Como passou o tempo? Então vai estar trocando a cada 2 anos a fotografia. Quando é preciso mostrar a carteira de identidade, porque quando puder conseguir evitar de mostrar, muita gente diz que esqueceu em casa. Segredo da Juventude é o título. Formoso anjo da justiça, na balança do tempo, recebia pequena multidão de espíritos recém-desencarnados da terra. Um anjo, na balança do tempo, recebia, para fazer um balanço inicial, uma triagem, vamos dizer, pequena multidão de espíritos, já tinham vivido na terra e tinham desencarnado. Eram todos eles pessoas maduras, em torno das quais esse anjo, ministro da lei, deveria emitir um juízo rápido, para depois encaminhá-los aos seus exames mais específicos,
como se fosse um despacho saneador, uma triagem inicial. Velhos gotosos, não é gostosos, é gotosos, aquela gota que dói a perna, o joelho. Velhos gotosos e dementados, abatidos e caquéticos, demonstrando evidentes sinais de angústia, reuniam-se ali, guardando as características das enfermidades que haviam marcado seu corpo físico. Muitos choravam, como se fossem crianças medrosas. Outros apertavam o coração com a mão endurecida, ao passo que muitos outros se erguiam com imensa dificuldade, arrastando-se, trêmulos. As sensações da carne ainda prendiam o seu íntimo, detendo-lhes nas amargas lembranças que eles traziam do mundo. Quando você desencarna, imediatamente após, como você vê o seu corpo espiritual igualzinho ao que havia na terra, aquele corpo de carne, você se identificando daquele jeito, você pensa ao mesmo tempo, ai, mas doeu meu joelho, ai, meu joelho está doendo. Então você, como espírito, o seu joelho dói, você manca. E se você acabou de desencarnar, você ainda não entendendo o que está acontecendo com você, você produz automaticamente todas aquelas dores próprias do seu último estágio evolutivo na Terra. Se estava fraquinho, você tem a ideia de que você é fraquinho. E seu espírito adota toda aquela postura de fraqueza. É isso que ele está nos explicando. Conduzidos ao exame, debaixo da custódia de benfeitores abnegados, acusavam essa ou aquela diferença para melhor, recebendo uma ficha explicativa para o início de novas tarefas que estavam aguardando por eles no mundo espiritual. Agora era um psicopata recobrando a lucidez. Depois era um paralítico retomando o equilíbrio. Entretanto, os traços da velhice corpórea perseveravam quase intactos, exigindo certamente longo tempo na vida nova para serem de novo refeitos, para que aquelas sensações e aquelas formas pudessem ser modificadas pela modificação do pensamento deles. Por último, no entanto, aproximou-se do anjo, pobre velhinha, humilde e triste. Os cabelos prateados e as rugas que lhe desfiguravam o rosto denunciavam nela aproximadamente 80 anos de luta física. Quando foi, entretanto, colocada na grande balança, divina surpresa, de anotação em anotação, fazia-se ela mais jovem, até que, abençoada pelo sorriso daquele ministro angelical, a estranha anciã converteu-se em bela menina e moça nos 20 anos de primavera. Toda a assembleia, diante daquele fenômeno, vibrou de felicidade. Intrigado, acerquei-me do antigo orientador e perguntei por que razão aquela senhora de 80 anos havia demonstrado uma tal metamorfose tão depressa, enquanto que todos os outros tinham passado pela balança, tinham melhorado, mas ainda continuavam com as mesmas aparências da terra. Então, o esclarecido mentor solicitou a ficha daquela celestial criatura para socorrer a minha ignorância, e na folha branca e leve eu pude ler admirado: nome, Leocádia Silva, profissão, educadora, vulgarmente chamada de professora. Existência terrestre, 701.280 horas. Como ela aplicou estas horas? Então vinha na ficha a seguinte descrição:
serviço de autoassistência para a justa garantia no campo da evolução. Serviço de ela ajudar a ela mesma para garantir a sua sobrevivência. Quanto ela gastou com ela para ganhar o pão de cada dia, para educar a sua família, para trabalhar para os filhos. Esta era a parte que vinha destacada em primeiro lugar. Quanto ela gastou? 175.200 horas, ela viveu na mocidade trabalhando. 65.700 horas, ela exerceu o magistério digno. 43.800 horas ela gastou com alimentação e higiene pessoal. 41.900 horas ela usou para o estudo proveitoso e para atividades religiosas. 109.500 horas ela usou para o repouso necessário ao refazimento. Tudo isso estava anotado na sua ficha. Aí vinha uma segunda parte. Esta primeira parte era serviço de autoassistência para a justa garantia no campo da evolução. A segunda parte dizia assim: serviço extra, completamente gratuito em favor do próximo. Vejam só que interessante o qualificativo. Completamente gratuito. Não era só mais ou menos gratuito. Não era só aparentemente gratuito. Serviço extra, completamente gratuito, a favor do próximo. Então vinha, devotamento aos necessitados, 85.100 horas. Movimentação fraterna em missões de auxílio, 32.840 horas. Noites acordada em solidariedade a enfermos, 33.000 horas. Conversação sadia no amparo moral genuíno, verdadeiro, de quem precisava, 54.750 horas. Variadas tarefas da caridade, 59.490 horas. Total de horas gastas nestas duas atividades, 701.280 horas. Quantas horas ela tinha vivido na Terra? 701.280 horas. Compreendeu? Disse o instrutor. E ante o meu assombro, ele concluiu: quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros, não conta tempo na própria idade, no sentido de envelhecer. Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro aos irmãos do mundo. Os dias não lhe pesam assim sobre os ombros da alma. E então afastou-se rápido meu interlocutor para felicitar a heroína, e contemplando, emocionado, o semblante radioso do mensageiro sublime que presidia a grande reunião, compreendi o motivo pelo qual os anjos do amor divino revelam em si a suprema beleza da juventude eterna. Porque não lhe pesam os dias nas aflições do corpo, não lhe pesam o dia na dor que reclama, na falta do pão, no tédio das angústias que consomem as pessoas que ficam remoendo suas dores. Todo o tempo que ela não gastou para a sobrevivência e para a responsabilidade pessoal com os seus e com ela mesma, ela empregou ajudando alguém. Por isso, quando chegou do lado de lá, não tinha por que continuar com as mesmas rugas, os mesmos achaques, que os outros ainda continuavam. Havia aproveitado. E esta história não é apenas uma poesia fictícia que Humberto de Campos relata. Cada um de nós tem uma ficha
no mundo espiritual. Antes de renascer e depois que desencarnamos, essa ficha será comparada uma com a outra. O que éramos e o que estamos fazendo nesta vida para ver se valeu a pena. Por isso é que dissemos, no dia de hoje, cada um de vocês somou algumas horas ou alguns minutos à ficha que diz que vocês estavam buscando algo melhor, que estavam doando energia boa em favor dos aflitos, que estavam procurando a aproximação com Deus, ao invés de gastarem-se consumindo as energias do corpo em atividades que não construiriam o espírito de uma forma melhor. Agora, isto continua valendo para quando vocês forem embora. Esta ficha continua sendo preenchida por nós de forma indubitável. Quando estiverem lá na rua, todos os dias, não se esqueçam da figura do bom pastor. E façam todo o esforço, não para recriminar os errados, mas para estenderem as mãos. Como estão fazendo as legiões de espíritos luminosos neste momento, em toda a terra. Se querem ter uma ideia de como é este processo, leiam o livro Esculpindo o Próprio Destino, do Espírito Lúcius, que fala sobre também este período de carnaval e o esforço dos espíritos, dos bons espíritos, para acolher os maus como irmãos e melhorá-los. Quando entrarem na sala de passe, abram o coração e lembrem-se que quem conhece Deus como Deus de verdade não precisa pedir nada para Ele. Ele já sabe. E já nos dá muito mais do que a gente está precisando. Lembrem disto. Muita paz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade renovada de Te buscarmos, não como miseráveis, como pedintes em desespero, exigindo, mas como Teus amigos, como aqueles que confiam na Tua serenidade, na mão estendida, e que encontrando o oásis da esperança no Teu coração, podemos nos abastecer e levá-lo para outros necessitados, outros sedentos, aqueles que tanto precisam sem saber onde encontrar-te. Obrigado, Jesus, por podermos orar em uma época tão especial da humanidade, onde existe tanta dificuldade e também junto dela tanta insanidade, mas não só aquela que muita gente imagina por causa da alegria da festa, do baile. Não, insanidade do egoísmo, em que muitos desejam ter muito, se esquecendo das multidões que pouco possuem. Impérios se edificam, governado por um punhado de pessoas, responsável pela miséria de milhares ou milhões de outras. Insanidade do egoísmo, que prega a morte do inocente no útero que o gera. Insanidade, Senhor,
dos irresponsáveis que frustram as esperanças dos povos que governam para enriquecerem os seus e a sua família com o dinheiro dos outros. Insanidade dos que, falando em teu nome, te usam como um negócio para ludibriar a esperança dos aflitos. Ah, Senhor, antes toda a insanidade fosse o embalo do batuque e o erro da sexualidade sem limite, que naturalmente vai ferir aquele que a vive. Mas estas outras, difíceis, têm sido responsáveis pela miséria humana, desde antes de você na terra, como Jesus de Nazaré. Que nós possamos orar, Senhor, como aqueles que querem te ajudar a mudar estas coisas, sem matar os outros, sem acusar as pessoas, fazendo o máximo que pudermos pelo bem que você espera um dia esteja governando todos os homens. Este é o nosso desejo nesta tarde, querido Mestre. Por isso cantaremos uma vez mais, abrindo nosso coração para ouvirmos o que vamos falar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de